capa a capa. Moisés tinha dito que não conseguiria falar, que o povo não acreditava e que Faraó jamais o ouviria. Então Deus o reassegura: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Essa frase é forte. Deus não está dizendo que Moisés virou um deus, mas que ele representaria a autoridade divina diante do Faraó, enquanto Arão funcionaria como porta-voz, como um profeta que transmite a mensagem do Senhor. Os estudiosos lembram que isso é uma resposta direta ao medo de Moisés. No capítulo 6, ele tinha dito que era incircunciso de lábios. Agora Deus mostra que não importa a fraqueza humana quando a autoridade é divina. E isso vale para mim e para você. Confie no Deus que te envia. Em seguida, Deus revela algo que se tornará um tema central: eu endurecerei o coração do Faraó. Esse endurecimento aparece de duas maneiras ao longo dos capítulos 7 a 14. Às vezes, o Faraó endurece o próprio coração. Outras vezes, Deus endurece o coração dele. Essas duas perspectivas não são contraditórias. Pelo contrário, elas mostram a responsabilidade moral do Faraó, que rejeita a Deus voluntariamente, e a soberania de Deus, que utiliza essa resistência para revelar o seu poder. E Deus deixa claro o propósito. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Esse é o objetivo das pragas, ou melhor, como o texto bíblico prefere chamar, sinais e maravilhas. A palavra praga até aparece algumas vezes, mas não é a forma principal de descrever esses eventos, sabia disso? Eles são sinais que revelam quem é Deus. Nos versículos de 8 a 13, a narrativa avança. Deus diz a Moisés e Arão que Faraó pedirá um milagre, e ele pede mesmo. Isso é irônico. O rei do Egito, que rejeitou a Deus, agora exige um sinal dele. Então Arão lança sua vara diante do Faraó e ela se transforma em uma serpente. Mas Faraó chama seus magos e eles também conseguem reproduzir algo semelhante. Aqui é importante destacar que o Faraó acreditava que o poder dos seus magos era suficiente para enfrentar Moisés. Ele via isso como uma disputa de forças espirituais, não como obediência a um Deus verdadeiro. Mas a autoridade de Deus é maior. O texto enfatiza que a vara de Arão devorou as varas deles. No mundo antigo, o ato de devorar representava derrota, subjugação e supremacia. Ou seja, logo no primeiro sinal, o Deus de Israel está dizendo ao Faraó: você não tem poder para resistir à minha vontade. Mas o Faraó continua endurecido. Ele viu o sinal e rejeitou. A partir do versículo 14 desse capítulo, começa o ciclo dos grandes sinais, ou das 10 pragas, como é mais conhecido. Todos esses sinais tinham um objetivo maior. Deus estava julgando e destronando os deuses do Egito e para mostrar que ele somente é Deus. As pragas não foram apenas desastres, mas juízes direcionados que mostravam a impotência das divindades egípcias diante do Deus verdadeiro. O próprio Senhor declara: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Os sinais mostravam como os deuses eram incapazes de salvar alguma coisa, preparando o cenário para que o Egito e Israel soubessem quem realmente é o Senhor. Nos versículos 14 a 18, Deus diz a Moisés que o Faraó continua obstinado. Então, manda que ele encontre o rei à beira do Nilo, um rio que era considerado um deus pelos egípcios, fonte de vida, riqueza e estabilidade. Arão deveria golpear as águas com a vara, e nos versículos 19 e 21, o milagre acontece. Todas as águas do Egito se transformam em sangue. O Nilo, que não teve poder para impedir o agir do Deus verdadeiro, os riachos, os reservatórios, os tanques e até a água armazenada em baldes e jarros de pedra. Os estudiosos observam que tentativas de explicar esse evento como fenômeno natural, como as enchentes que trazem terra vermelha das cabeceiras, não dão conta de todos os detalhes, pois não explicam a transformação instantânea e a abrangência total, o sangue aparecer até nos recipientes, nem o fato de que Arão realiza o sinal diante do povo e os magos tentam imitar. O texto é claro, o evento é sobrenatural e tem origem divina. Além disso, Deus repete 4 vezes que as águas se tornarão em sangue, enfatizando a gravidade e a amplitude do sinal. É um julgamento direto contra a divindade do Nilo. Aqui no canal tem um vídeo completo explicando cada uma das pragas e quais os deuses que foram destronados. Confere lá depois desse aqui. Os magos novamente imitam o sinal. O texto não explica como, e o coração do faraó permanece endurecido. Ele volta para o palácio como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, os egípcios cavam as margens do rio atrás de água potável, porque o Nilo estava impróprio para uso. O juízo durou 7 dias e o Egito ficou em colapso e sem entender como o deus Nilo não foi capaz de impedir tamanho desastre.
Êxodo 7 marca o início da batalha espiritual entre o Deus verdadeiro e o falso